paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Eu tô passando aqui hoje para pedir a compreensão de todos. Eu sei que eu tô demorando a postar vídeos aqui no canal e eu vim me explicar. Eu tô com um problema técnico, assim, de iluminação e quando eu vou gravar tem barulho. Final de ano assim, né? Muita gente bebe, coloca som alto. E também o meu tripé tá com problema. Ele enferrujou, porque onde eu moro, assim, meio que tem a maresia e as coisas enferrujam. E aí ele tá muito ruim, meu tripé, eu não consigo gravar com ele deitado. Não tá bom e não tô conseguindo gravar. Mas, por enquanto, eu vou tentar gravar sim e eu espero a compreensão de vocês. Amém? Quero trazer hoje uma palavra para o seu coração e para a sua vida, que se encontra no livro do profeta Jeremias. Que se encontra em Daniel, capítulo 4, verso 24. A palavra do Senhor nos diz que esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu peço perdão se tiver barulho de fundo, porque é o que eu disse, né? Sempre tem barulho, então tá muito difícil gravar, então não vou parar de gravar por causa dos barulhos, né? Enfim. A palavra que eu quero trazer hoje para o seu coração e para a sua vida em rápidos minutos, até porque, né, tem barulho de fundo, é sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um rei conhecido por ser um rei de guerra, por ser um rei que por onde ele passava ele também exterminava os seus inimigos. Ele foi conhecido por ser um rei que ele era muito perverso, muito mau em seus caminhos. Ele era muito soberbo aos olhos de Deus. Só que ele foi um rei que Deus escolheu para provar Israel. Ele foi um rei que Deus escolheu para levar cativo o povo de Deus. Tanto é que Jeremias é levantado para profetizar durante um período profético de 23 anos sobre o cativeiro babilônico, sobre o rei Nabucodonosor que iria vir roubar tudo, levar os povos cativos, matar pessoas ao fio da espada, ia saquear o templo, ia levar o povo cativo caso o povo não obedecesse, não se voltasse a adorar a Deus. E foi o que aconteceu. O período profético que Jeremias profetizou foi de 70 anos. E nesse período profético, Deus vai usar o rei Nabucodonosor para levar o povo cativo. Só que o rei Nabucodonosor, ele é alguém de personalidade difícil. Ele é alguém que ele é perverso, que ele é mau aos olhos de Deus. Glória a Deus. E ele vai se engrandecer, ele vai ficar soberbo, ele vai ficar com o coração muito ruim. Ele vai criar uma estátua e vai mandar todo mundo se prostrar diante da estátua. Ele já não estava se achando muito soberbo, se achando um Deus, se achando alguém que tinha poder e domínio sobre todas as coisas. E ele levanta a estátua e manda todo mundo adorar e todo mundo se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a se prostrar à estátua. Você conhece a história. No decorrer dos capítulos de Daniel, de Jeremias, a palavra do Senhor vai nos dizendo que Deus agora vai pegar esse Nabucodonosor e vai testá-lo, e vai prová-lo, e vai mostrar para ele que a soberba procede à queda. Como no livro de Provérbios 16, a palavra do Senhor vai nos dizer que a soberba procede à queda, o coração altivo procede à queda, procede à ruína. E Nabucodonosor, por causa desse seu temperamento, por causa desse seu achar que porque ele era rei, porque ele tinha poder, porque ele matava as pessoas, porque ele era um rei bem sucedido, ele agora estava se achando muito. E toda a vida que a gente se acha um pouquinho demais, que a gente cresce um pouco o nariz, vem Jesus e nos mostra que a gente tem que ser simples e que a gente não pode ser essa pessoa soberba, porque Deus não habita em corações soberbos. Porque quando o coração do homem fica engrandecido demais, ele para de contar com a ajuda de Deus e começa a se achar que não precisa de Deus para mais nada e começa a agir por conta própria. E aí vem a ruína do coração do homem, né? Porque o coração do homem é enganoso. Glória a Deus. E aí o que acontece? Ele vai ter um sonho muito perturbador no capítulo 4 de Daniel. E Daniel vai interpretar esse sonho. E Deus agora vai provar Nabucodonosor. E vai dizer assim, ó, você vai conviver com os animais
das feras, você vai se sentir como um animal, você vai ter um temperamento de animal, você vai pro meio do mato e você só vai sair de lá quando você aprender, você reconhecer que eu sou o Deus de Israel, que você está soberbo e você tem que se voltar para Deus com outro olhar e engrandecer o Deus de Israel. Aleluia. E isso é maravilhoso, porque todas as vezes que a gente precisa desse acorda, Deus sempre vai usar alguma maneira de nos acordar. Porque às vezes a gente até acha, não faço mal pra ninguém, eu busco isso, eu busco aquilo, eu tô orando, eu tô buscando. Mas às vezes a gente esquece de olhar para outros pequenos detalhes na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso dia a dia, na nossa conduta, que pode nos levar à queda, que pode nos levar à soberba. E Deus sempre usa de misericórdia para nos despertar a se voltar para Ele de verdade, né? Adoração genuína a Deus, porque Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. Deus pode até nos dar prestígio, poder, honra, mas a gente tem que sempre reconhecer que quem deu, quem colocou e quem permitiu foi Deus. E Deus levantou Nabucodonosor para isso, para testar o povo, para provar o povo, para fazer o povo se voltar para Deus. Só que ele vai se engrandecer de uma maneira muito soberba. Aleluias. E aí o que acontece? No capítulo 4 de Daniel, verso 24 até o 26, acontece o que Daniel interpreta. Ele vai para o meio do mato, ele começa a viver agora como um bicho. E ele só sai de lá quando ele reconhece e quando ele se acorda, assim, espiritualmente. Ele reconhece a grandeza de Deus. E reconhece que Deus é Deus. E que ele é um mero mortal, como todos nós. Enfim, ele volta, engrandece Deus. Ou seja, o que eu quero finalizar esse vídeo falando que a gente sempre tem que reconhecer a grandeza de Deus, que somos dependentes, que somos falhos, que a gente tem problema sim, que a gente erra sim. A gente tem que reconhecer o nosso lado humano, o nosso lado falho e colocar esse lado no altar de Deus, né? Reconhecer, buscar evoluir, buscar melhorar, buscar agradar a Deus, buscar obedecer a Deus, porque às vezes a gente acha que tá obedecendo a Deus, mas às vezes a gente tá como Nabucodonosor, a gente tá cego, surdo e só faz aquilo que a gente quer e não o que Deus de fato quer para nossa vida, porque isso é muito real, a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Às vezes, por a gente ser tão rebelde e fechar os nossos olhos para aquilo que Deus tem para nossa vida, dizer não, eu não preciso, eu não vou, eu não preciso, eu não vou, eu não faço, eu não preciso, e Deus permite a gente andar pelos nossos próprios caminhos até onde a gente vai, até ter esse acordo e dizer não. Até certo ponto eu andei pelas minhas mãos, pelos meus atos, mas agora eu vou ouvir e obedecer a voz de Deus. E viver a vontade de Deus é diferente de viver a permissão de Deus. Eu conheço várias pessoas que vivem em determinadas situações da vida porque buscaram, porque não era o que Deus tinha, era o que elas queriam. E por elas quererem aquilo, almejarem em determinadas áreas da sua vida, Deus até permite. Mas aí, no decorrer do caminho, elas acabam se frustrando, elas acabam ficando, querendo voltar e quebrar o ciclo que elas mesmas construíram. E por que isso? Porque a permissão de Deus não é a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, Deus se responsabiliza por cada detalhe, por cada momento, por cada não, por cada tempestade. Ele vai cuidar de tudo. Porque Ele é Deus. E Ele é o Deus que pode tudo, que faz tudo e que está sobre tudo. E que tem o domínio. A gente não tem o domínio das coisas. A gente facilmente perde o controle da nossa vida. Então, é complicado. E eu quero fazer esse vídeo para falar isso para você. Entenda a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus de verdade, absoluta. O que é que Deus quer de você? E o que é que você tem feito para alcançar esse objetivo, esse propósito de Deus na sua vida? Porque todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Todos nós somos chamados segundo o seu querer e segundo a sua ordem. Só que tem gente que fecha os olhos e tampa os ouvidos para aquilo que Deus quer e foge a vida inteira. Como Jonas, faz como Elias, que vai para a caverna. Mas assim como Jonas e Elias, Deus sempre vai criar uma situação para trazer a gente de volta para o centro da vontade dele. Porque fomos para isso que fomos gerados, para a glória, para a honra e para a vontade de Deus.
Então que essa palavra não caia de paraquedas, sabe? Mas que essa palavra traga reflexão no dia de hoje. Que essa palavra traga um despertar no dia de hoje. O que é que Deus quer de mim? O que é que eu tenho feito para agradar a Deus? Para glorificar a Deus na minha vida? De fato. Porque às vezes a gente tá até achando que tá conforme o jeito que Deus quer. Por não fazer algumas coisas e abrir mão de outras coisas. Mas tem pequenos detalhes, tem pequenas coisinhas que podem acabar nos afastando do centro da vontade de Deus. E é nesse momento que a gente tem que aprender a vigiar, orar e ter essa intimidade com Deus, para Deus nos fazer voltar ao eixo, ao centro da vontade dele. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Espero muito que essa palavra fale ao seu coração. Compartilhe o canal para que mais vidas venham ser alcançadas. Em nome de Jesus, agradeço a todos pelo carinho, pela inscrição, pela compreensão. Não tendo paciência aí comigo por causa dos vídeos, mas a gente vai, se Deus quiser, resolver esses problemas técnicos de iluminação, de tripé, e o nome do Senhor vai ser glorificado, para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau!